Cara, você quer saber como transformar conversas ou contatos em amizades e relacionamentos de longo prazo? Bem, exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Meu nome é Cássio. E cara, antes de tudo, você primeiro tem que ajudar a pessoa, porque quando nós falamos de networking, a gente pensa, cara, o que é que essa pessoa, esse empresário tem a nos ajudar? Mas a gente também esquece que a outra pessoa que a gente acabou de abordar também tá pensando isso. Se tipo, cara, tu é um completo estranho e tu chegou em mim. Se tu não fazer alguma coisa provando o teu valor ou que tu tenha algo a agregar, eu vou considerar aquilo uma perda de tempo, então eu não vou conversar mais com você. Ou seja, toda vez que você for iniciar um relacionamento, independente de, cara, eu quero essa pessoa como amigo, você tem que pensar, cara, eu tenho que dar pra caramba lá ele, sem esperar nada e mostrando que eu tô empenhado em resolver o problema da pessoa ou em agregar a vida da pessoa. E como é que eu posso fazer isso? Entregando um valor gratuito de forma que, pô, parece muito despreconceituosa. Você só tá fazendo ali porque a situação permite. Por exemplo, cara, você tem um amigo que tá estudando sobre edição de vídeo e você é um bom editor de vídeo. Você pode fazer algumas coisas, tipo, cara, entregar um cliente que você sabe que vai contratar, ou ser aquele cara que vai dar as dicas principais. Mas se você não tem a habilidade, tá querendo conquistar um cara específico que você olhou e, pô, esse cara pode me ajudar a resolver esse objetivo, não olha só para a profissão dele. Tipo, você é um youtuber pequeno e você quer falar com um youtuber grande. Não olha só sobre youtuber, mas olha sobre tudo que você tem, suas habilidades. Se você tem uma boa forma de estudar, por que você não tenta arrumar uma forma de, cara, falar como você estuda para esse youtuber, se ele demonstrar dificuldades de estudar em algum conteúdo? Você tem que olhar todas as suas habilidades ou o que você tem e colocar aquilo da forma para fora quando a pessoa mostrar a oportunidade de, tipo, cara, eu tô com um problema e não sei como resolver isso. Você que tem habilidade naquela área ou tem um pouco mais de conhecimento, pronto, você consegue ajudar aquela pessoa. E se você ajudar da forma que, cara, eu não tô querendo nada em troca, fazendo um bom relacionamento durante a resolução do problema, a amizade vai se manter. E como você pode fazer isso? É você cumprimentando a pessoa, se apresentando, e nessa apresentação você vai dizer o problema ou a habilidade que você tem e o problema que você resolve. E talvez, se der tempo e você vê que o cara tá prestando atenção em você, tá com os olhos virados, tá fazendo contato e tá em direção em você e com os braços abertos, você fala, pô, eu tenho experiência com isso, mostra seu canal no YouTube, mostra a prova social e beleza, você começa a resolver o problema da pessoa. Você resolveu? Você fala o nome da pessoa durante a conversa inteira. Não em todo momento, mas no começo e no final. Sempre prioriza isso, porque vai dar aquela sensação de cara, aquela pessoa sabe meu nome, ela me ajudou, então o mínimo que eu posso fazer é dar meu número ou tentar chamar ela para algum lugar. E tudo bem se não acontecer nada, porque a outra pessoa também sente quando você espera que você estava fazendo algo.
Então, seja aquele cara que não tem expectativa. Claro, você não deve ser. A gente sempre tem o caso do 880 na maior parte dos casos, mas tenta ser aquele cara que faz por fazer. E por isso que você deve priorizar habilidades que você já tem um certo conhecimento e você sabe, eu vou ajudar aquela pessoa, mas eu não vou me sentir mal, estranho por não receber nada em troca. E depois de você, cara, receber uma ligação dessa pessoa ou algo desse tipo, você vai aprofundar a conversa em pontos em comum. Seja livros que vocês leram, youtubers que você gosta pra caramba, ou valores, algo que mantenha a conversa viva. Não sendo cara, o que você tá precisando de hoje? Não sendo aquelas conversas que você tem que mandar uma pergunta ou algo desse tipo. Vai, no primeiro momento sim, vai ter essas conversas que você vai ter que gerar valor, fazer tudo que você fez no começo, esquecendo a apresentação e tudo mais, mas vai ter alguns momentos que você pode colocar, cara, eu tô lendo um livro aqui que me ajudou a estudar melhor. Aí você indica para aquele cara. Aí você já tem um interesse, que seria o ler livros. Claro que adapte para a personalidade da pessoa. Por isso que você deve priorizar sempre conhecer a personalidade da pessoa, os valores, antes de aprofundar a conversa ou o relacionamento. Porque, cara, sim, a pessoa também tem interesse, todo mundo tem interesse. E já que todo mundo tem interesse, é melhor fazer da forma certa para todo mundo sair ganhando do que só uma pessoa sair ganhando. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Porque no Brasil, cara, você dá a mão, dá um básico valor gratuito e o cara já quer todo o resto. Tipo, você ensinou a criar uma thumb com inteligência artificial. O cara, não, pô, eu te pago pra tu me dar uma mentoria de YouTube. Cara, eu tenho minha vida. Seja exatamente assim. Ofereça a mão, mas você vê, cara, ele tá me cobrando demais. Ele não me convida pra um almoço. Ele não me retribui. Cara, tá tudo bem. Deixa o cara seguir a vida dele. Mas sempre focando, cara, eu tenho sim meus interesses com essa pessoa. Qual é o meu interesse com essa pessoa? Eu consegui meu interesse? Beleza. Se não, e depois de eu conseguir esse interesse, essa pessoa, ela ainda assim continua agregando em mim, continua me ajudando, eu mantenho o relacionamento, mas eu primeiro vejo a personalidade da pessoa, faço tudo e mais um pouco pra ver e decidir no final, cara, qual é a forma de nós dois sairmos ganhando nessa situação. E aí sim você foca em manter o relacionamento, porque existem vários tipos de pessoa. Você indo com calma, não demonstrando pressa, você vai dizer, cara, tá tudo bem a gente não formar amizade, a gente tá aqui para conversar, para criar conexão. E se você quiser ir além, você convida a pessoa para almoçar. Você quer aprofundar o relacionamento para tornar aquilo uma amizade ou uma entrevista de negócios ou algo desse tipo, cara, chega na pessoa e diz, cara, vamos conversar em um almoço ou em algum lugar que você sabe que é tranquilo, vai dar para conversar e trocar ideia sobre o que você quer. Seja direto e objetivo.
Você encontrou um empresário sobre que ele trabalha sobre computadores. Você tem interesse de, cara, eu quero começar a vender placas de vídeos. Você chega nesse empresário e diz, começa a relação ajudando ele de alguma forma e pronto, chegou a hora de... Você percebeu que chegou a hora de começar a tentar ver se o cara aceita a minha proposta. E é aí que você deve convidar a pessoa para o almoço, porque eventualmente vai surgir a oportunidade de ou a amizade acabar ou você aprofundar ela, e você que decide. E quando você fazer essa atitude de, pô, eu quero continuar com essa pessoa, eu vou e faço uma alternativa. Porque sim, tiveram amizade, vão ter amizades que vão surgir, mas cara, o que mantém é a amizade até o final é você convidar a pessoa para fazer algo. Ela não só fazer parte da sua vida escolar ou da sua vida profissional, mas sim fazer parte da vida toda. E como é praticamente um para sempre isso, você tem que dar mais atenção a outra pessoa, prestar atenção no que a pessoa está falando, como ela está se comunicando a cada dia. E você vai fazer isso por meio de perguntas abertas, perguntando, cara, quanto tempo tu aplica essa estratégia no teu negócio? Ou quanto tempo tu trabalha, ou por que tu trabalha nessa profissão? Ah, não é sobre trabalho, é sobre um hobby. Por que tu tem esse hobby? Por que tu gosta tanto de futebol, se for futebol? Por que tu gosta tanto do Corinthians? Seja aquela pessoa que está extremamente curiosa na parte boa da pessoa. O que é que ela faz da vida, os hobbies, não parecendo aquela pessoa fofoqueira que não está prestando atenção realmente na pessoa. Faça essas perguntas, ouça claramente e em vez de você falar sobre sua vida, espere a pessoa perguntar sobre o que você faz. Espere a pessoa colocar a conversa no seu foco para você responder e já mudar o foco para outra pessoa. Porque quanto mais a gente foca na outra pessoa, mais chance aquela pessoa, pô, esse cara é brabo demais. Ele, em vez de ficar falando, pagar de sabichão, ele deixa eu falar. E não só isso, ele faz perguntas para mim sobre a minha vida e ele dá reflexões sobre o que ele tirou daquilo. Então, faça isso. Pergunte pra caramba sobre a vida da pessoa, sobre perguntas que você sabe. Aquilo é interessante pra mim e eu quero saber mais sobre aquilo. E em vez de você tentar conversar por cima da pessoa, escuta completamente aquela pessoa. Isso se não for uma conversa em grupo. Se for uma conversa em grupo, foquem mais em ouvir as ideias do que, não, cara, deixa esse cara falar. Se for um momento importante, deixa o cara falar e fala para as outras pessoas. Mas preste mais atenção no que está acontecendo sobre a pessoa e foque em expressar que você tá ali para ajudar. Mas, cara, beleza, eu entendi que eu tenho que ser um cara desse nível, que tem que estar disposto a ajudar para caramba, mas se lembrar da minha vida. Mas como é que eu posso me tornar uma pessoa de valor ou que sabe uma habilidade? Você tem que começar pela questão
dos seus gostos, porque por mais que os nossos gostos pareçam ser muito familiares e não possa mudar nada, às vezes pode mudar algo, porque às vezes você tem um gosto de tecnologia, beleza, todo mundo tem esse gosto, mas você pode saber coisas específicas sobre um mouse. Aí você tá conversando sobre um cara que é gamer, você pode dizer, cara, a melhor configuração de um mouse gamer é essa. Você vai ter mais facilidade em mandar a pergunta ou o que você quer, tendo estudado o que você gosta, porque como é algo que você gosta, você facilmente vai entrar em um estado de flow, vai ficar horas e horas lá e vai ter aprendido muito. Então foque em estudar coisas que você gosta, sem julgamentos e pensando, cara, eu tenho que mostrar mais isso. Claro, eu vejo se isso é útil, tipo, não é cara, eu gosto de ver vídeos de iceberg sobre Clube Penguin. Talvez sirva para alguma coisa. Provavelmente vai. Mas tente focar no o que realmente você quer. Você aprendeu coisas sobre isso. Aí depois você... Cara, eu tenho que estudar coisas que são essenciais. E todo mundo deveria saber o básico para viver a vida. Você foca primeiramente no que você tem interesse, sem se questionar. E beleza, você aprendeu umas 5 habilidades. Você consegue comprovar que você é bom nesses 5 hobbies, entre aspas, que você tem. Agora você vai para as habilidades essenciais que todo mundo precisa ter para viver em sociedade. Marketing pessoal, comunicação, saber outros idiomas, não somente o inglês. O básico que, perguntando para uma inteligência artificial e vendo as pessoas que fazem sucesso, você vai saber o que é. E depois de você fazer isso, depois de você aprender, você deve ter um objetivo claro. Porque tendo um objetivo claro, você vai saber melhor direcionar as habilidades. Porque, cara, sim, você pode saber todas essas habilidades, mas em algum momento você vai sentir um vazio. E é melhor você ter um objetivo claro antes de tipo, cara, eu comecei a focar nessas habilidades essenciais. Cara, foca. Você tá nisso. Foca em ter autoconhecimento primeiro. Esquece esse negócio de marketing digital, pessoal, aprender inglês e outros idiomas. É importante, mas foque mais em aprender sobre você mesmo enquanto você faz essas coisas. O que te intriga, o que faz você pensar mais, o que te deixa livre. Você pensou isso? Foca em ter um objetivo claro. Não eu quero ser rico, mas algo que te dê uma ideia, um presente, um objeto, algo que você quer ganhar e você sabe, cara, eu preciso fazer isso e isso. Pronto. Ou você tem o passo inicial, mas você sabe que você consegue. E você tem isso bem claro antes de iniciar qualquer relação, porque muitas vezes a gente pensa, cara, aquela amizade é só uma amizade, a gente não deveria se preocupar com ela, mas a gente precisa se preocupar com a nossa vida. E por causa de a gente estar sempre se preocupando com a nossa vida, a gente não vê valor naquela amizade. Então você, determinando um objetivo claro para você e aquela amizade, você vai saber, cara, tá na hora de focar
na minha vida. Agora tá na hora de focar na minha amizade. Você vendo o que essa pessoa pode agregar, vai ser mais fácil. E você deve priorizar sempre investir em você, porque você não vai conseguir alcançar um milionário ou um empresário de sucesso sendo um CLT. Tipo, talvez você consiga, mas aquele cara não vai te enxergar como paridade se você demonstrar certo nível de conhecimento. Então, cara, compra livro, compra bons cursos e foque em investir em você, porque no final das contas, cara, a única coisa que sobra é o nosso conhecimento. E por mais que a gente possa esquecer, cara, é a única arma que a gente realmente tem. Então, investindo em livros, cursos, comunidade exclusiva, você vai conseguir ter mais visão do que você quer e pessoas que estão alinhadas com você. Então, primeiro você deve começar com você, com o que você quer, uma habilidade e uma meta ou um sonho que você tem. Você colocou isso, beleza. Agora procure ambientes com pessoas que tenham o mesmo gosto de você, cursos técnicos, comunidades nos Discords, qualquer pessoa que, sabe, gosta das mesmas coisas que você ou uma coisa em particular, e tente iniciar essa pessoa a conversar com aquela pessoa, falar sobre alguma coisa que você tá vendo e aquela pessoa também tá vendo, ou você acha, iniciar a conversa de forma genuína e querendo mostrar que você tá ali para ouvir a pessoa e para ajudar ela. Então é isso, galera. Até a próxima.